Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos continuar a leitura de Hebreus capítulo 12, na versão A Mensagem da Bíblia. E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Paramos novamente, continuamos, mas não desistimos, então seguimos. E hoje o subtítulo já diz muita coisa, né? A disciplina de correr a maratona. E como é difícil manter a disciplina. Até mesmo eu tenho sentido isso para vir gravar aqui os vídeos, né? Porque eu às vezes consigo ler uma palavra rapidinho ali no celular, mas parar para vir gravar exige sim uma disciplina, exige parar um tempo, ligar a câmera, colocar o microfone, abrir a palavra. Então tem toda uma demanda, né? Editar o vídeo, postar. E isso exige sim uma disciplina. E muitas vezes, quando a gente não está vendo o resultado imediato e não entende os propósitos de Deus, a gente tem dificuldade de exercer essa disciplina. Mas vamos ver o que está na palavra, então vamos dar início aí à leitura, que diz assim: percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que começou e terminou a corrida de qual participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora ele está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue, portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como os filhos deles? E aí depois vai ter uma continuidade, mas nisso daqui Paulo está nos exortando, não desistam. Vai ter aflições, mas não perca o alvo de vista, né? Olhe para onde você está indo, o que você quer alcançar, porque vai ter tribulações. Estamos aí numa corrida tem competidores, alguém quer chegar na sua frente, o inimigo quer chegar na sua frente, quer vencer, mas você tem que manter o foco, o alvo, a constância para ganhar essa medalha nessa corrida e vencer o inimigo, né? Vencer o pecado, vencer as hostilidades deste mundo. E tenha a certeza de que o Pai está ansioso para que você vença, que ele está te dando todas as ferramentas para isso. Então, vamos perseverar aí, ficar firmes. Não é uma corrida fácil, mas não é impossível, porque o Senhor já venceu e nós vamos vencer. Ele disse: vocês também vencerão, assim como eu venci. Então, só vamos persistir e não desistir, né? Seja lá qual a luta que você está enfrentando. Não desista, persista, pois o Senhor é contigo. Vamos dar continuidade aqui. Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina de Deus. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ele ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Deixa eu só deixar aqui a página no jeito, para virar, né? O filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês e por isso que vocês nunca devem desistir, né? O pai corrige o que ama. É isso que ele está dizendo aqui nessa leitura. Eu estou falando Paulo, né, gente? Mas a gente não tem certeza de quem escreveu a carta de Hebreus. Mas possivelmente dizem que é Paulo, né? Então vamos continuar aqui a leitura. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa aprovação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse responsável? Se respeitamos os nossos pais, que nos educaram e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver a verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor.
mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. E é exatamente isso, né? Deus, ele vai nos corrigir, porque a gente só corrige aquele que a gente ama. Sabe aquela pessoa que você fala assim, ai, tô nem aí. Deixa bater a cabeça mesmo. O problema dele é teimoso, cabeça dura, deixa bater a cabeça. Não vou nem dar conselho porque não ouve. Deus não é esse, né? Mesmo que você seja cabeça dura, ele vai falar, não, eu amo esse filho, se precisar segurar ele, prender ele, eu vou prender ele, eu vou segurar ele, eu vou dizer não para ele, para que ele não se desvie e vá para um caminho mau. Então, não olhe a correção de Deus e o treinamento de Deus como algo ruim. Quando você chega numa empresa, seu chefe vai te cobrar muitas coisas. Por quê? Porque esse é o papel dele, para que você cresça. Ele vai te corrigir até que você chegue na excelência. E quando você é corrigido, você melhora, né? Uma pessoa que te traz uma crítica construtiva, às vezes ela é melhor do que um bajulador. Por quê? Porque ele vai fazer com que você cresça, que você olhe os pontos fracos. Quando você vive cercado de bajuladores, de pessoas que só falam sim, que tá tudo bem, que tá tudo legal, você está sendo enganado. Essas pessoas não têm amor por você. É legal quando alguém fala para você um defeito que você pode corrigir. Talvez naquele primeiro momento você sinta aquilo como um incômodo, porque não é legal ser corrigido. Porém, num momento posterior, se você parar e refletir, falar, eu tenho que melhorar isso mesmo. E você melhorando, você vai crescer ainda mais. Então, Deus, ele tem esse cuidado com você, tá? Ele é um pai amoroso. Então, não fique bravo com a correção de Deus, mas pare, respire, fale, eu preciso aprender, melhore e evolua, tá bom? Porque ele quer o seu bem. Continuando. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Senão, o máximo que vão conseguir é um vislumbre de Deus. Não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus. Não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Cuidado com a síndrome de Esaú. Desprezar o dom permanente de Deus para satisfazer um apetite passageiro. Vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. Então, que a gente não venha ser precipitado e aceitar, né, as ofertas ali no meio do caminho, mas que a gente venha ficar firme no propósito de onde a gente quer chegar. E que nós sejamos amigos uns dos outros, sejamos companheiros uns dos outros para ajudar nessa jornada, né? Não é um voo solo, não é uma corrida solo, é uma equipe que precisa chegar. Então, todos nós do reino de Deus precisamos ajudar os nossos irmãos a conquistar essa medalha. Deus não tem uma medalha única, né? Ele tem uma medalha para cada filho. Então, nós, enquanto filhos de Deus, devemos ajudar os nossos irmãos em Cristo a também alcançar essa vitória, tá bom? Vamos continuar aqui, tem um novo subtítulo nesse capítulo 12, um reino inabalável, que diz assim: diferentemente dos seus antepassados, vocês não foram até o Monte Sinai, aquele fogo como que de um vulcão e estrondo de terremoto para ouvir Deus falar. As palavras ensurdecedoras e a mensagem forte a ponto de balançar a alma os aterrorizaram, e eles imploraram que parasse. Quando ouviram a frase, se um animal tocar a montanha deverá morrer, ficaram com medo até de se mexer. Até Moisés ficou assustado. Essa não é de modo algum a experiência de vocês. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade onde Deus vivo reside, a Jerusalém invisível, e é habitada por multidões de anjos festivos e cidades que creem.
e é a cidade onde Deus é o juiz e na qual os seus julgamentos nos tornam justos. Vocês chegaram a Jesus, que apresentou uma nova aliança, um novo alvará concedido por Deus. Ele é o mediador desta aliança. A morte de Jesus não foi como a de Abel, um assassinato que clama por vingança. Em vez disso, tornou-se uma proclamação da graça. Portanto, não tapem os ouvidos para essa palavra tão agradável. Se os que ignoram a advertência terrena não escaparam, o que nos acontecerá se virarmos as costas para as advertências do céu? A voz de Deus naquela ocasião sacudiu a terra até os fundamentos. Desta vez ele foi bem claro. Vai sacudir os céus também. Um último abalo, muito violento e devastador, de cima para baixo. A expressão um último abalo significa uma limpeza completa que elimina todo o lixo religioso e histórico e traz à tona a essência inabalável e limpa, sem mistura alguma. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável. Conseguem entender como devemos ser gratos? Não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverente na presença de Deus, pois Deus não é um espectador indiferente, ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo que precisa ser queimado e não vai desistir até que toda sujeira desapareça. O próprio Deus é o fogo. E é isso, Jesus não vai desistir de você. Ele continua. Hoje você tem uma aliança com Cristo, através desse sangue que clama pela graça e pela salvação de cada um de nós. Nós podemos ter essa redenção. E ele não vai desistir até o fim, né? Até que esse evangelho seja pregado a toda criatura. E eu creio que um dia ele virá, não está muito longe dele vir. E eu espero estar preparado, e eu espero que você esteja preparado para esse reino inabalável, esse reino de graça, esse reino de amor, essa redenção que veio para todos nós. Então, receba a Cristo, não ignore esse chamado, não tape os seus ouvidos para não ouvir a voz do Senhor, porque as pedras vão clamar se você não clamar, e assim, se você não ouvir, de alguma forma ele vai te fazer ouvir. Ninguém vai poder dizer que não ouviu desse evangelho. Para aqueles lugares que não foi enviado missionários, nós já escutamos histórias de que o próprio Cristo apareceu a essas pessoas. E eu creio que isso vai ser muito mais constante. Então não tape os seus ouvidos, não ignore esse chamado de Cristo. O aceite, entenda o que ele tem para você, porque Deus não tem escravidão. Essa correção dele não é escravidão, muito pelo contrário, ela é libertadora, é uma escolha de aliança de amor, porque com ele tudo é bom, perfeito e agradável. Até mesmo as dores têm um propósito para nos forjar, para nos fazer melhor. Ele é fogo e o fogo queima a impureza, mas ele também arde, né? Quem vai criar o farelo ali, quando ele queima a impureza, às vezes você tá achando que a impureza é boa, né? Mas precisa. Às vezes a gente vai fazer cauterização de alguma coisa, vai tirar uma verruguinha, alguma coisa tem a cauterização, ela é o quê? Ela queima aquilo, né? Para quê? Para que arranque, né? E cicatrize o mais rápido possível, para que seja esterilizado. Então, às vezes, o que queima nem sempre é ruim, né? É algo para purificar, para tirar aquilo que está sendo um incômodo. Então, aceite esse fogo purificador na sua vida e fale, Senhor, purifica-me, né? Transforma-me para que eu seja um vaso novo nas tuas mãos, tá bom? Então, que o Senhor venha alcançar você, que você não venha tapar os seus ouvidos para o Senhor e que você seja alcançado um dia para esse reino inabalável, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.